Pessoal, sou o professor Cícero, estou gravando mais esse vídeo aqui para a Química Legal, para mostrar para vocês os processos de separação e mistura. Esse primeiro processo aqui eu tenho a separação por destilação. Aqui eu tenho um quitácio, onde ele está ligado a esse condensador, e esse condensador ele é resfriado por essa água aqui, essa bomba, para que a água em contato com o recipiente mais frio, ele vai condensar e aqui já vai sair água destilada. Esse é o processo de separação, um dos processos de separação de mistura, no qual estou mostrando, e vou mostrar os outros para que vocês vejam. Aqui já começou o processo, ela está. Agora eu vou ligar a bomba aqui para vocês verem. Desse lado a água já sai. Aqui a gente já está vendo água saindo destilada já. Esse processo é utilizado muito para a produção de bebidas alcoólicas e a produção do álcool, que é o processo de destilação. A água está em ebulição, vai passar pelo condensador e aqui a água já sai destilada. Essa água ela é isenta de sais. A água destilada ela não é condutora de corrente elétrica. A gente vai ver isso mais para frente. E agora eu vou mostrar para vocês o processo de destilação fracionada. Aqui, no caso aqui a gente não temos aparelho, mas vou mostrar para vocês como é que é feito, ok? Filtração é o processo que consiste em separar um sólido de um líquido através de filtros como papel filtro ou filtro de areia, ou até mesmo esses filtros que são utilizados em piscinas para separar a impureza da água através desses filtros. A filtração é muito utilizada também na indústria para filtrar a água que vai ser utilizada, e também é utilizado nas estações de tratamento d'água, onde separa as partes sólidas da parte líquida para que seja encaminhada até a residência. Aqui eu tenho um papel filtro, vou colocar o papel filtro e vocês vão ver que ao adicionar a água suja, ela sai do outro lado filtrada. Normalmente eu utilizo esse processo constantemente. Então, o processo de filtração. O processo de filtração também ocorre na sua residência, quando você tem aqueles filtros de cerâmica, onde ele vai filtrar a água, retendo as partículas mais sólidas. A vantagem desse filtro é só reter partículas sólidas, ele não consegue reter partículas pequenas, como vírus e algumas bactérias, só parte sólida. Para isso é necessário que haja um tratamento dessa água através da cloração, como é utilizado na indústria. Então, a gente viu o processo de destilação, agora a gente está vendo o processo de filtração, e depois a gente vai ver o processo de decantação, que é um processo que utiliza para separar partes mais sólidas de um líquido. Se vocês observar, a água antes que estava suja, ela sai isenta de impureza em relação a essa aqui. Então esse é o processo de filtração, ok? Processo de decantação. Esse processo consiste em separar sólido de líquido
através de reações químicas, utilizando, no caso, que é muito utilizado na indústria e nas estações de tratamento d'água, é o sulfato de alumínio, para diminuir a turbidez da água e separar essas partículas mais pesadas, as partículas sólidas. Se vocês observar aqui, eu tenho a água contendo impureza, e vocês vão ver que ela, após ser adicionado o sulfato de alumínio, ela vai decantar. Eu vou deixar ela aqui um pouquinho para vocês observar. Então, no decorrer do tempo, essas partículas são depositadas no fundo do recipiente, como já podemos observar. Aqui, ó, as partículas elas estão descendo devido à reação com o sulfato de alumínio. Ela demora um pouco, mas aí eu vou pegar já uma água que eu fiz a destilação e a decantação, perdão, e vocês vão ver como é que ela fica. Aqui a gente já temos uma água que ela passou pelo processo de decantação e de filtração, aquele processo anterior. Na filtração, as partículas sólidas ficaram retidas no filtro, no papel filtro, como vocês podem observar. Aqui é o que está ocorrendo. Quando essa água ela decantar totalmente, aí a gente começa a tirar ela ou pelo processo de sulfonação ou adicionando a quantidade dela no filtro, sem ocorrer o agitamento, para que as partículas que foram depositadas no fundo do recipiente não ocorra alteração nela. Então esse é o processo de decantação. Dá mais um tempo para vocês observar que ela fica depositada no fundo do recipiente. Vou dar uma pausa aqui bem rapidinho. Então, como vocês podem observar, a turbidez de água diminuiu bastante em relação ao que estava anterior. E se vocês observarem ali, ó, no fundo do recipiente, as impurezas estão sendo decantadas. Então esse é o processo de decantação. Aqui dá para ver mais detalhado a quantidade de impureza que ficou no fundo do recipiente em relação ao que está. Destilação utiliza o carvão ativado. O cobre ele fica retido no carvão, não só o cobre como outras substâncias químicas que fica retida no carvão e a água sai limpa. No entanto, ela tem que passar por várias filtrações com esse mesmo carvão para tirar totalmente o excesso da substância. Esse carvão ativado, ele retém substâncias como os agrotóxicos, substâncias químicas que podem ser nocivas para o ser humano. Então, normalmente, nas estações de tratamento d'água, contém esse processo. Esse processo se chama filtração por carvão ativado. Então, a quantidade que passa aí é mínima. Então, depois passa por outro processo. Se vocês observarem, o carvão ativado está retendo a solução de sulfato de cobre, que é um metal, ok? Que em contato com a água deixa essa cor azulada. Então esse processo aí é o processo de filtração por carvão ativado. A gente já viu 3 tipos de processo de separação de mistura. O processo por destilação, onde se utiliza um condensador, como está ali. E esse condensador, ele
separa as impurezas da água, deixando a água limpa para ser consumida. Nesse caso aqui não pode ser consumida essa água porque é água destilada. E a água ela contém muitos sais minerais, a água destilada não tem. O ideal é que seja consumida com sais minerais. Ok? Então é isso aí, pessoal. Esses foram os processos de separação de mistura. Eu espero que vocês gostem e façam um bom aproveito do vídeo. Se for possível, dê uma curtidazinha lá, um like e se inscreva no meu canal, que é Cícero José de Almeida Química Legal. Ok? Até o próximo vídeo.